Pessoal, sou o Rodolfo Viana, economista que faz parte do DEP, e falar mais uma vez aqui com vocês sobre a cesta básica. Nesse caso, a cesta básica do valor do mês de março, ela é medida pelo Diese, né? O Diese faz essa pesquisa em 17 capitais do Brasil, e no mês de março, pelo segundo mês seguido, aconteceu algo que tem sido bastante raro no preço dos alimentos do Brasil, que foi uma queda generalizada. Nas 17 capitais, 12 apresentaram queda, né, com destaque para Salvador, menos 3,74%, Belo Horizonte, 3,11%, Rio de Janeiro e São Paulo também com quedas na casa de 2%. Em contrapartida, outras 5 capitais apresentaram elevação dos preços, com destaque ali para Aracaju, com 5,13%, e Natal, com 2,82%. Só que ainda assim, no primeiro trimestre do ano, né, ou seja, na variação do ano, a gente tem ainda diversas capitais com o preço da cesta básica em elevação. E quando a gente olha para os 12 meses, ou seja, recuando um ano, aí esse aumento fica ainda maior, né? Mesmo com esses 2 meses de quedas seguidas, temos diversas capitais com o aumento do preço da cesta básica superior a 20%, o que é uma elevação totalmente descolada dos principais índices de preços, né, como vocês viram aí no boletim ao longo das explicações, tanto do INPC quanto do IPCA, e sem dúvida alguma, descolado também dos aumentos que eventualmente os trabalhadores têm adquirido nos últimos 12 meses. Com relação ao comprometimento da renda, a gente percebe que a cesta básica mais cara nesse mês foi em Florianópolis, ela ficou em R$ 632,75, apesar da queda de 1,10% no mês, e ainda assim ela compromete 62,19% do salário mínimo líquido do trabalhador que tenha como referência o salário mínimo nacional. E também acaba comprometendo 126 horas e 33 minutos do tempo de trabalho para adquirir essa cesta básica. Né? E o que a gente espera nos próximos meses, o que a gente deseja, na verdade, é que os preços sigam caindo. Né? Mas, na verdade, é muito mais um desejo do que uma realidade concreta, muito provavelmente por conta de não ter sido feito nada com relação aos motivos que têm levado ao aumento dos preços. Né? Então, o governo segue sem maiores políticas voltadas para controle de estoque ou relacionado ao câmbio, e com isso, muito provavelmente, os preços dos alimentos devem seguir em alta aí nos próximos meses, talvez uma alta um pouco mais moderada, mas sem termos maiores arrefecimentos. Minha parte é isso, eu passo para o Marcelo. Boa noite, meu nome é o Marcelo, obrigado, Rodolfo. Eu vou, dentro da economia de Francisco, eu vou falar aqui a respeito dos dados do Bolsa Família do mês, porque ainda o auxílio emergencial, a versão 2021, como a gente mostrou no último boletim, ainda não foram divulgados os dados, né? Então, do Bolsa Família, o que a gente tem são, no mês de abril, foram 14.600.000 famílias beneficiadas. Isso representa um crescimento no ano de 2,37%. O valor de repasse ficou em 1.200 bilhões. O benefício médio foi de R$ 81 e o valor acumulado no ano de 2021 está na casa de 9 bilhões e 200. Esse valor médio de R$ 81, o valor médio estava em torno de R$ 180, né? Ele é um movimento que ocorreu também o ano passado, simultâneo ao pagamento do auxílio emergencial, que uma parte ele é contabilizado aqui como Bolsa Família e o outro como o pagamento do auxílio emergencial. Então, aí se explica esse recuo, né? Dos maiores estados que recebem em quantidade de famílias o auxílio, o Bolsa Família, a gente tem primeiro a Bahia, com 1.800.000 famílias aí em 2021, em abril, São Paulo em segundo, né? Os 5 maiores estados representam quase 7 milhões de famílias beneficiadas aí. Quase metade das famílias beneficiadas representam esses 5 estados. Aí, por região, no outro gráfico, a gente pode ver que as duas grandes regiões são do Nordeste e Sudoeste e Sudeste. As duas juntas
representam quase 76% das famílias que recebem o Bolsa Família no Brasil, né? Então, com isso eu encerro e passo aqui a palavra para a Ana. Eu vou dar continuidade, então, à economia de Francisco, né, do material que o Rodolfo e o Marcelo apresentaram. Eu vou falar sobre uma pesquisa do Diese em relação ao trabalho doméstico no Brasil. Essa pesquisa foi apresentada em abril desse ano, mas ela se refere a um estudo comparativo do quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020. Ela é realizada através dos dados da PNAD contínua, né? E a análise é referente ao número de pessoas ocupadas no Brasil, né? Que foi de 94,5 milhões de pessoas, né? E que recuou em 2020 para 86,2 milhões de pessoas, né? O nosso material ele está destacando o gráfico onde fala da ocupação com os trabalhos domésticos em relação às mulheres, né? Que de alguma maneira o estudo também identificou que a informalidade ela ainda prevalece. E com isso a análise ela mostra que houve diminuição na contribuição previdenciária, né, sempre comparando 2020 com 2019 e 2020, em todas as faixas, sendo com carteira e sem carteira teve diminuição, e a questão da contribuição da Previdência, né. A pesquisa também destacou em relação a averiguar que a concentração na faixa etária das mulheres, né, que se ocupam do trabalho doméstico, ela ficou entre 30 e 59 anos, e também o quadro que a gente está mostrando em relação à remuneração, né, conforme ele demonstra, a gente tem uma média nacional que declinou de 3,5% para, 3,5% com carteira e 4,5% sem carteira, né? Segundo o Diese, esse rendimento mensal da trabalhadora doméstica, ele caiu de R$ 924 para R$ 876, né? A gente verifica na tabela com bastante clareza a diferença também que a gente tem entre as trabalhadoras domésticas, né, negras e não negras, né, isso faz parte aí do nosso trabalho da economia de Francisco de mostrar as desigualdades no Brasil. E um outro ponto interessante também para destacar é que o número de domésticas chefes de família, ela está sendo crescente, né, em todas as regiões do país. A gente tem acompanhado aqui nesse material do Diese que na região do Nordeste, ela aumentou de 51,6, desculpa, para 54%, né? E em média nacional, em 2019, ele ficou em 51%, em 2020, 52,4%. A gente está falando, então, né, de um pouco mais da metade do número das trabalhadoras domésticas como chefes de família, né? É isso, obrigada.